Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoa. Quem vos saúda é sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo. Irmãos, nós estamos aqui para realizar a live da leitura bíblica do livro de Gênesis. Amém? E eu também vou estar vendo aí para a gente estar fazendo também a leitura do livro de Apocalipse, que é um livro assim, vamos dizer, né, irmãos, tudo que está acontecendo, né, é cumprimento da palavra de Deus, né? Então eu quero também, eu vou estar vendo o dia aí para me dar o início também da leitura do livro de Apocalipse, tá bom? Então, mas nós vamos continuar com a leitura do livro de Gênesis, né? Enfim, nós vamos ler a Bíblia toda, né? Até quando Deus permitir, nós vamos estar lendo a Bíblia, né? Deus abençoe os irmãos que estão pela primeira vez conosco e aqueles que sempre estão conosco acompanhando as lives. Lembrando que 1h da madrugada nós estaremos entrando em oração no segundo dia da campanha de avivamento e libertação. Amém? E lembrando que amanhã é quarta-feira, então nós teremos a oração do meio-dia, tá, irmãos? Nós vamos ter a oração do meio-dia e nós vamos estar orando para Deus fazer os milagres, né? Para Deus operar milagres, libertar dos pecados, libertar das enfermidades, obras de macumba, o câncer, a paralisia. Nós estaremos orando, tá bom? Eu já convoco os irmãos para estar jejuando também, tá bom, irmãos? Nós vamos jejuar também amanhã, tá? Todos os irmãos entrem no santo jejum para nós estarmos aí orando pelas pessoas, tá? Então vamos para a leitura bíblica? Vamos? 1h da madrugada é oração, hein? Não esqueça. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 43 de Gênesis. Palavra de Deus diz assim, o som tá bom aí, meus irmãos? O som tá bom? Diga aí para mim se o som está bom. Tá bom aí, Gabriel? Olha só, o título é Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra. Oi? E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal? Fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? Eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? Respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei o vosso irmão? Então, disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, levantar-nos-emos, iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então, disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos. Levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo,
um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. E o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele varão. O Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e se eu for desfilhado, ficarei. E os irmãos e os varões tomaram aquele presente, tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e os nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à sua casa, a casa de José, e deu-lhes água, lavar os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E preparar o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua casa, na sua mão. Inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? Eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a sua cabeça, inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, o seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu para o seu irmão, e procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: pão de pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes a porção que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. Coisa linda, né, irmãos? Meu Deus, quando José viu seus irmãos, ele perguntou logo pelo seu pai, né? Depois ele viu seu irmão Benjamim, e a gente vê que ele não conseguiu se conter, né? Ele foi para um canto, né, chorar escondido, e depois que ele conseguiu se conter, ele voltou para participar, né,
da refeição junto com seus irmãos. E aqui a gente vê, né, que puseram a refeição dos judeus à parte. Eles não podiam comer com os egípcios, porque os egípcios eles não comiam com o povo judeu. Por quê? Porque os judeus, né, os pastores, eles eram pastores de gado, de ovelhas, o povo judeu. Né? Isso era considerado que abominação, né, diante do povo egípcio, para o povo egípcio, isso era abominação, né? Abominação. Então eles não aceitavam, né? Porque eles adoravam, né, os animais. E o povo judeu, eles sacrificavam os animais a Deus. Então eles achavam que isso era abominação, né? Ser pastor de ovelha, de gado, isso para eles era considerado uma abominação, né? Então, por isso que os egípcios, eles não comiam com o povo judeu, né? O povo hebreu era abominação para os egípcios, né? A astúcia de José para deter os seus irmãos, capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar. Põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. Fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhe dirás: por que pagastes o mal por bem? Olha aí, né? Não é este o copo porque bebe o meu senhor? E em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste? Alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. Eles disseram-lhe: por que diz o meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será o meu escravo, porém vos sereis desculpados. Eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco. Cada um abriu o seu saco e buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali. E prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós, tal homem como eu, bem adivinha? Então disse Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? Como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça tal. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será o meu servo. Porém vos subiu em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, senhor meu, deixa, peço-te, o seu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai, um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Então
Tu disseste aos teus servos, trazei-mo a mim e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar o seu pai, este morrerá. Então, tu disseste aos teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse o nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então, disse nós, teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu e o teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Os teus servos farão descer as cãs do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque o teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os teus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. Então, José não podia conter diante dos teus irmãos, os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os teus irmãos. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. E a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José. Vive ainda o meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque eles estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por não me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e se por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Olha aí, meus irmãos, que coisa. José reconhece que não foi os seus irmãos que o mandaram para a terra do Egito, mas sim o próprio Deus, para poder conservar em vida toda a sua família, todo o seu povo. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Apressai-vos, subi para o meu pai. Imagina a alegria de José, quando ele se deu a conhecer os seus irmãos. Meu Deus do céu, que coisa linda. E dizei, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos dos teus filhos, tuas ovelhas, tuas vacas e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome,
porque para que não pereças de pobreza, tu, a tua casa e tudo o que tens. Eis que os vossos olhos veem, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. Fazei saber a meu pai que toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer o meu pai para cá. Lançou-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. Meu Deus, que coisa linda, né, irmãos? Coisa linda, né? O reencontro, meu Deus, coisa linda. Aqui a gente vê o cuidado de Deus, né? O zelo que Deus tem pelo seu povo, né, irmãos? E beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos seus olhos, aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, parti, tornar a terra de Canaã. E tornai ao vosso pai, as vossas famílias, vinde a mim, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Olha, Deus tem o melhor preparado para o seu povo. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carro para os vossos meninos, para as vossas mulheres e para o vosso pai, e vinde. Não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, e cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Oh, meus irmãos, como Deus ele tem um cuidado enorme para com o seu povo. Amém? Meu Deus, Deus ele trabalha de várias formas para cuidar do seu povo, né? Eu falo que, experiência por mim, né? O cuidado que Deus tem com a gente, né, meus irmãos? Deus ele faz tantas coisas maravilhosas, né? Agora há pouco eu estava aqui meditando uma bênção que meu filho acabou de receber. Eu falei assim, meu Deus, como que Deus é tremendo, né? Deus é tão tremendo que Deus supriu toda a necessidade dele, né? Eu falei, meu Deus, de repente, assim, do nada, ele estava mexendo ali e aconteceu um milagre ali, né? Aleluia. Deus surpreendeu, né? Ele precisava de um dinheiro para retirar a carta dele de motorista, não tinha, e Deus fez um milagre ali que eu falei, meu Deus, só Deus pode fazer esse milagre. Amém? Só Deus, irmãos. Né? Deus ele tem a forma de cuidar de cada um de nós. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. Despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. Subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, ele também é regente em toda a terra do Egito. E o coração desmaiou, porque não os acreditava. Irmãos, pensa numa notícia que o pai recebeu. Saber que o teu filho estava vivo e era regente em toda a terra do Egito. Imagina a alegria para o coração de Jacó, ou seja, para o coração de Israel. Meu Deus. Porém, havendo contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Imagina o pai olhando meus irmãos e vendo ali a promessa de Deus se cumprindo. Os sonhos de José se tornaram realidade. E o pai estava participando daquela promessa que Deus havia feito. Meu Deus, que coisa linda. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Que coisa linda. Meu Deus. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha,
e veio a Berseba. Ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus de Isaque, seu pai. Olha só, Jacó estava agradecendo a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. E falou Deus a Israel em visões de noite. Deus falou com Jacó através de uma visão. E disse, Jacó, Jacó. Ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Meu Deus, que lindo! E descerei contigo. Olha o que Deus está dizendo para Jacó, olha o que Deus falou para Jacó. E eu descerei contigo ao Egito, você não vai descer sozinho, não. Fica tranquilo, não temas, pode descer tranquilo, porque eu vou descer com você. Certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba. É esse o Deus que nós servimos, o Deus que cumpre com as suas promessas, o Deus cujas promessas são infalíveis. Meu Deus! E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus meninos, suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Como é bom servir esse Deus, como é bom adorar esse Deus. E tomaram o seu gado, a sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito Jacó e toda a sua semente com ele, os seus filhos, os filhos dos seus filhos com ele, suas filhas, as filhas de seus filhos, e toda a tua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Jemuel e Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá, e Onã, porém morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Amul, e os filhos de Zacar, Tola, Puva e Jó e Sinron, e os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jalel. Estes são os filhos de Leia, que deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos, de suas filhas, foram 33. Os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. E os filhos de Aser, Ina, Isvá, Isvi, Berias, Será e a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia, e que deu a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Namã, Iei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E o filho de Dan, Uzim, e os filhos de Naftali, Jazel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e que deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá diante da face de José para encaminhar a Gósen. Chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o carro,
subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e mostrando-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei, anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas, e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelha é a abominação dos egípcios. Olha aí. Por isso que o povo de Israel teve que habitar na terra de Gósen, porque eles não podiam habitar com o povo egípcio, porque a maioria deles eram pastores de ovelhas, e eles eram considerados a abominação do povo egípcio, né? Então, olha aí. Era abominação para os egípcios, né? Ser pastor de ovelha. Então, por isso, eles foram habitar na terra de Gósen, que era uma terra separada. Agora eu fico imaginando, né, irmãos? Como deve ter sido lindo, né? O reencontro de Jacó com seu filho, né? Meu Deus, deve ter sido muito bonito, né, irmãos? Muito bonito. Amém? O reencontro, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus promete algo, né? Operando Deus, ninguém pode impedir. Quantas pessoas têm promessa de Deus aí, né? Dá a impressão que tem hora que não vai se cumprir, que não vai acontecer, né? Parece que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Você sabia disso? Toda promessa passa pelo teste do tempo. Amém? Olha quanto tempo, né, José teve que esperar a promessa de Deus se cumprir. Amém? Olha quanto tempo José, achando que o seu filho, o Jacó, né, achando que o seu filho havia morrido, havia sido comido, despedaçado por alguma besta fera. Mas Deus havia poupado a vida de José, porque José seria o regente de toda a terra do Egito. Era a pessoa que Deus tinha escolhido para reger a terra do Egito. Deus havia predestinado que José seria o governador do Egito, né? E quando Deus determina algo, né, meus irmãos, pode ter certeza que Deus ele vai cumprir, né, com a sua palavra. Amém? Que bênção, que privilégio que José teve, né? Olha aí, foi humilhado, né? Foi caluniado. Toda pessoa que Deus tem uma grande obra na sua vida, se prepare. Vai ter momento na sua vida de perseguição, de calúnia, né? Mas Deus ele jamais vai nos desamparar, né? Deus ele cuida dos seus, né? Como ele cuidou. Olha o cuidado de Deus, irmãos, né? Meu Deus, como é bom se abrigar debaixo, né, das asas desse Deus. Amém? Bem-aventurados são aqueles que deixam o mundo, deixam o pecado, né? Deixa de ser escravo do diabo para poder se abrigar debaixo das asas deste Deus. Lembra de Ruth, a moabita? Ela deixou as suas idolatrias, ela deixou o seu povo para poder se abrigar debaixo das asas deste Deus. Amém? Todos nós, bem-aventurado aqueles, né, que deixa de amar o mundo para amar a Deus acima de tudo. Porque com Deus, olha o que Deus faz aí, meus irmãos. Tudo que Deus faz é bom para nós. Amém? Deus não faz nada ruim, né? Como Deus cuida, como Deus zela pelos teus filhos, não é verdade? Meu Deus, você que está aí, ó,
Fica firme na presença de Deus. Amém? Amém, meus queridos. Essa é a leitura, né, do livro de Gênesis. Logo mais 1h da madrugada, nós vamos estar aqui orando. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos estar orando, clamando a Deus por você. E eu quero dizer para você, fica firme com Jesus, que Jesus está voltando. A trombeta está para tocar. Amém? Não fica aí preocupando, reparando a vida dos outros, julgando os outros, apedrejando pessoas. Amém, irmãos? Vamos cuidar da nossa própria vida. Tem muitos irmãos cuidando da vida dos outros. Amém? Muitos irmãos olhando para a vida dos outros. Cuidado que você vai ficar. Jesus está voltando. Olha para Deus, olha para a palavra, olha para a sua própria vida. Amém? Nós temos que examinar nossa própria vida, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Tem muitos irmãos preocupados com a vida dos outros. Olha, salvação é individual. Salvação não é coletiva, não. Você não vai salvar ninguém e ninguém vai te salvar. Você fica aí preocupado com a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, cuidado. A trombeta vai tocar e você fica. Porque a maledicência é obra da carne. Amém? Irmãos, eu estou custando dar conta da minha vida, eu vou ficar falando de vida dos outros, preocupando com a vida dos outros? Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Jesus está voltando. Amém? Ele está às portas. Ele está às portas. Nós temos que reparar o nosso próprio altar. Não é o altar do outro, não. Cada um repara o seu próprio altar. Amém? Cada um repara o seu próprio altar. Elias viu que o altar estava quebrado, ele consertou o altar e clamou depois a Deus. Tem muita gente com o seu altar quebrado, com uma baita de uma trave no seu olho, querendo tirar o cisco do olho dos outros. Amém? Então, olha aí, meus irmãos, cuidado para não perder o arrebatamento. Vamos estar na comunhão, olhando para Jesus, parar de olhar para a vida dos outros, gente. Parar de falar da vida dos outros. Isso não é para nós, não. Quanta gente que não tem a unção de Deus porque não fecha a boca, crente falador. Para falar do amor de Deus não quer, não. Mas falar da vida dos outros, fica aí falando de todo mundo. Irmãos, vamos santificar a nossa vida. Amém? A presença de Deus, por dentro e por fora. Não é só por fora, não. Tem muito crente que por fora está uma benção, mas por dentro está podre. Tem muito crente que o coração está longe do Senhor, está servindo a Deus, obrigado. Está guardando a doutrina, obrigado. Nós temos que servir a Deus por amor, com alegria. Amém? Tem muito cristão, olha, tem muito crente que tirou seus atavios, mas eu vou dizer uma coisa para você, seu coração está longe de Deus. O seu coração está cheio de mágoa, cheio de avareza. Halabassu de comanai. Olha, Êxodo capítulo 33. A Bíblia vai dizer, Deus mandou Moisés conduzir o povo até a terra prometida. E ele falou assim, eu não vou junto com vocês, não. Porque se eu for, eu vou consumir todo mundo. Eu vou mandar o anjo. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A presença de Deus é insubstituível. A presença de Deus é insubstituível. Halabassu decanta. Moisés falou assim, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Tem muito crente que é chave de carro, chave de caminhão, chave de apartamento, mas não busca a presença de Deus. Fica só preocupado com a vida dos outros ao invés de orar. Vai orar, vai ler Bíblia, irmão, vai evangelizar. Alabaço de cova, raço declama, ripa labastéria. Moisés falou assim, eu não quero anjo não, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Eu não vou. Eu quero a tua presença. Deus falou assim, tudo bem, vai lá. Diga para o povo, de semblante obstinado, esse povo de coração duro aí, ó, que insiste, persiste no erro, persiste em pecar contra mim.
Diga para eles tirar os vossos enfeites, os vossos atavios, as idolatrias do teu coração, da tua vida. Manda tirar os atavios, manda tirar os enfeites. Tudo bem, eu vou lá. Só que eu ainda vou ver o que eu vou fazer. Aí tem muita gente que tira os atavios, limpa por fora, esquece de limpar por dentro. O mesmo Deus que fez o exterior, ele fez o interior. E o mesmo Deus que fez o interior, ele fez o nosso exterior. Ele quer você tanto limpo por fora quanto por dentro. Tanto limpo por dentro quanto limpo por fora. Não vem com carinha de santo, mas o coração não é santo, que Deus não aceita, não. Amém, meus irmãos? Nós temos que ser santo em toda a maneira do nosso viver. Está lá em Pedro, capítulo 1. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo em toda a maneira do seu viver. Não vem me dizer que você é de Deus, se você está roubando, matando e fazendo um monte de coisa errada. Como que você é uma pessoa de Deus fazendo tanta coisa errada? Amém? Precisamos nos converter, arrepender. Ainda tem jeito para nós. Enquanto estiver aqui tem jeito, mas depois que partir não tem jeito mais não. Porque o purgatório não existe não, e nem reencarnação. Ou você resolve o que tem que resolver aqui, porque depois não tem como resolver não. Amém? Não adianta você querer voltar para pedir perdão, que não tem como não. Tira os atavios. Os atavios não é só para retirar por fora. Tem pessoas com atavios por dentro. Tem pessoas com idolatria dentro do coração. Coração sujo, podre, cheio de rapina. Tem muitas pessoas que estão só de fachada, usando máscaras, dizendo ser cristão e não são. Não são cristãos verdadeiros. Amém, meus irmãos? Olha aí. Moisés rogou a Deus, mostra-me tua glória. Eu quero ver tua glória. Eu quero ver tua glória, eu quero a tua presença. Amém? Vocês lembram aquela nuvem que acompanhava o povo de Israel durante o dia? E aquela coluna de fogo? Gente, aquilo ali era a presença gloriosa de Deus. Amém? Era a presença gloriosa de Deus. Essa palavra glória, ela é uma palavra muito rica. É uma palavra muito rica. Está associada à majestade, ao brilho do Todo-Poderoso, ao esplendor. Amém? Essa palavra glória é uma palavra muito rica. A glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a revelação do próprio Deus, da sua natureza. É a manifestação da presença de Deus para a humanidade. A Bíblia diz em Gênesis, ou seja, em Êxodo, capítulo 40, versículo 34, 35, 36. A Bíblia diz, meus irmãos, que tendo o povo de Israel acabado a obra, cumprido as ordenanças de Deus nos mínimos detalhes, porque Deus é um Deus detalhista, é um Deus de detalhes. Depois de terem obedecido a palavra de Deus, a nuvem cobre o tabernáculo, ou seja, a tenda da congregação. E quando a nuvem está sobre a tenda da congregação, a Bíblia diz que a glória do Senhor enche o tabernáculo. Muita gente querendo ser tabernáculo, muita gente querendo a glória de Deus, mas não quer pagar o preço, não. Muita gente querendo porque quer, eu quero a presença, eu quero ser cheio, eu quero ser tabernáculo de Deus, mas não quer pagar o preço. O preço é a obediência, é viver na dependência do Senhor. Mas muita gente não quer viver na dependência e não quer obedecer a palavra de Deus. Não quer seguir as ordenanças do Senhor. Amém? Não quer tirar os atavios. Não. Não quer tirar a idolatria do seu coração. Não quer tirar o pecado do seu coração. Olha aí. Não quer deixar a lascívia. Não quer deixar o mundanismo. Não quer deixar o mundo.
os seus amigos, amizades mundanas. Olha aí, mas quer ser tabernáculo. Quer que a glória do Senhor enche a casa. Como que a glória de Deus vai encher a casa? Amém? Quem gosta de lugar seco é o diabo. Ele que anda em busca de lugares áridos para repousar. É o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 12. O inimigo tendo saído do homem, ele anda por lugares áridos. O que é um lugar árido? É um lugar seco. Tem muito crente seco. Seco do quê? Da presença de Deus. Tem muito crente seco, que está como um osso seco na presença de Deus. Por quê? Por que está como um osso seco? Porque não busca a presença de Deus. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não vai para a igreja. Vai o dia que quer, o dia que acha que deve ir, um dia na semana. E acha que está bom demais. Vive sempre no raso, na beira do rio. Ao invés de mergulhar nas águas purificadoras, vivificadoras do Espírito Santo. Tem muita gente que não quer pagar preço, jejuando, orando, mortificando a sua carne, lendo a Bíblia, para poder ter a presença de Deus, para poder ser o tabernáculo de Deus. Querem viver nas suas vaidades, nos seus pecados, nos seus delitos, na lascívia. Querem viver no adultério, na pornografia. Não querem deixar a sua TV, os programas mundanos da internet. Não querem tirar os seus atavios, os corações endurecidos pelo engano do pecado. Cuidado, meus irmãos. O pecado vai deixar muita gente de fora do reino do céu. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, não vai adiantar nada você ter participado da campanha do Salmo 91. Está próspero, uma vida próspera. Ah, a minha mesa é farta, minha geladeira está cheia. E você? Como que você está na presença de Deus? Como um osso seco? Ou você está vivendo na plenitude do Espírito Santo? Como está a nossa lâmpada? Apagando? Por falta de azeite? Por falta da presença de Deus? Porque eu não quero pagar preço orando, jejuando, lendo a Bíblia, santificando a minha vida? Porque quanto mais você santifica a tua vida, mais você fica perto de Deus. Tem gente que é contra, tem crente que é contra a santificação, é contra os crentes que santifica. Ele quer que o crente atole na lama do pecado, viva no mundanismo, abrace o mundo, siga o padrão mundano. Tem crente que odeia crente que santifica, que fala em santificação. Quantos, né, irmãos? Porque deixaram de amar a presença do Senhor. Amém? O crente que ama a presença de Deus, ele santifica a sua vida. Ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele tira tempo para estar a sós com Deus. Amém? Ao invés de rejeitar os manjares, os pratos saborosos, os crentes estão abraçando, estão comendo dos manjares. Tudo que está sendo ofertado, os cristãos estão pegando. Ao invés de dizer não, como Daniel disse não para o manjar do rei, para o vinho do rei, estão abraçando. O mundanismo. Olha aí, meu Deus. Jesus está às portas, meus irmãos. Nós estamos vivendo o último momento da igreja na terra, é tempo de avivamento. Vai acontecer a colheita final. Olha, Jesus vai colher o seu povo no teu celeiro. Tem gente que está esperando não sei o que para poder consertar a sua vida. Está aí na vaidade, amando o mundo. Não quer deixar tua maquiagem, não quer deixar tua joia, não quer deixar teu salto alto, de andar na lascívia, sua roupa colada. Cuidado! O pecado leva para o inferno, irmão. Eu sei que a obra não salva. Quem salva nós é Jesus. Mas o salário do pecado é a morte. Amém? Todo aquele que andar segundo a tua carne vai colher corrupção.
Todo aquele que andar segundo a sua carne, que fazer a vontade da sua carne, vai colher corrupção. É o que diz a palavra de Deus em Gálatas 6:8. Mas quem andar no Espírito, se prepare para colher a vida eterna. Você que tem tido um comportamento de acordo com a vontade de Deus, se prepare para colher a vida eterna. Amém? Faça como Moisés. Renunciou a ser chamado de filho da filha de Faraó. O que adianta você ser conhecido aqui na terra? O que adianta você ser afamado aqui? Você ser renomado aqui e não ser conhecido no céu? Jó era conhecido no céu. Quando Satanás chegou entre os filhos de Deus, Deus falou assim: você tem observado na terra meu servo Jó? Quem deu testemunho de Jó foi Deus. Jó era conhecido no céu por causa de quê? Do seu temor a Deus, da sua fidelidade, da sua integridade. Porque ele se desviava do pecado, do mal. Ele era conhecido lá em cima. Agora, o que adianta? Você é um renomado, você é um afamado, você é famoso, é conhecido em tudo quanto é. Eu sou prefeito, eu sou vereador, eu sou conhecido e está na corrupção. E não ser conhecido na glória. O Senhor, segundo Timóteo 2, o Senhor conhece os que são seus, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, saia da corrupção, abandone o pecado. Olha aí. Moisés poderia ter dito o quê? Não, vou perder essa oportunidade de ficar famoso, eu vou ser chamado de filho da filha de Faraó. Eu prefiro ser chamado de filho de Deus, sofrer com o povo de Deus, do que ter nome, do que ficar afamado, do que ser chamado de filho da filha de Faraó. O que você quer? Quer ficar famoso? Quer ser chamado de filho da filha de Faraó? Ou você quer ser filho de Deus? Quer ser conhecido na glória? Ou você quer ser conhecido aqui? Olha aí. Meu Deus. Ele renunciou. Houve uma renúncia. Ele alcançou testemunho pela sua fé. Só que essa fé não é qualquer fé não, gente. A fé que justifica vem acompanhada de obras. Não adianta você crer e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta você crer e não ter um coração disposto a obedecer a palavra de Deus. Tem gente que tá pregando um evangelho aí, basta apenas crer, é só ter fé, pronto e acabou. Que evangelho fachuta é esse? Que graça barata é essa? Estão pregando por aí que aceita tudo, que não ensina a renunciar à impiedade. Que graça é essa? Não é a graça que Tito, que está lá no livro de Tito, não. Não é a graça que está em Tito 2,11, não. Porque a graça que está descrita no livro de Tito 2,11 ensina a renunciar à impiedade. Ou você acha que a graça libera tudo? Pode pecar à vontade, pode andar na lacia, pode botar roupa colada à vontade, pode mostrar a barriga, pode mostrar a parte do corpo, as suas vergonhas. Pode ir para a praia pelado, pode andar seminu na rua. Você acha que a graça libera tudo isso? Homem com homem, mulher com mulher, pode se relacionar à vontade. É normal, pode abortar. Pode fornicar, pode adulterar. Sua mulher está viva, pode casar de novo, tem problema não. Essa é a graça que você aprendeu? É essa a graça que você acredita? Que pregam para você, que pode tudo? Não, a graça salvadora ensina a renunciar o pecado. Impiedade é pecado. Amém? Olha aí. Muita gente está pregando uma graça, que é uma tal de hipergraça. É a graça que libera tudo, né? Pode tudo, gente. Nós já estamos tudo salvo.
É só ter fé. Só ter fé. Só fé, pronto, acabou. Só crer. Não precisa obedecer a palavra. Não precisa viver na obediência. É essa graça que estão pregando para você aí? Hã? Você pode correr atrás da bola, competir, assistir televisão, tudo quanto é porcaria que você quiser assistir. É essa graça que estão pregando para você? Você pode assistir pornografia, pode ver o carnaval na televisão, não tem problema não. É essa graça que estão pregando para você? Né? Então, olha aí, essa não é a graça verdadeira. A graça salvadora, Tito 2,11, ensina a renunciar à impiedade. Evangelho verdadeiro tem renúncia. Jesus falou, todo aquele que quiser ser o meu discípulo, renuncie, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Renuncie a si mesmo. Renúncia vem em primeiro lugar. Primeiro você tem que renunciar. Você quer ser meu discípulo? Primeiro você tem que despojar do teu pecado. Sabe aquele sentimento? Sabe aquele pensamento? Sabe aquele desejo que não está de acordo com a minha palavra? Então você tem que deixar. Você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Você não pode querer fazer o desejo da tua carne, tudo que a tua carne quer. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a tua cruz. Ah, mas a minha cruz é pesada. Tome a tua cruz. Ah, mas eu vou cortar o pedaço. Tome a tua cruz. Por mais difícil que seja e pesada que seja, tome a tua cruz. Evangelho tem perseguição, tem luta, tem provação, tem pedrada, tem calúnia. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Tem luta. E siga-me. Renuncie, tome a cruz. Siga-me. Siga a nuvem. A nuvem acaba de levantar. É hora de caminhar. É hora de partir. Siga a nuvem. Siga a nuvem. Siga Jesus. Essa nuvem é Jesus. A nuvem do Antigo Testamento é Jesus. É o Filho de Deus. Guiando o seu povo para a terra prometida. Em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Olha aí. Siga a nuvem. Se a nuvem não se levantar, não saia do lugar. Mas se ela se levantar, é hora de caminhar. Siga a nuvem. Siga Jesus. Siga os passos dele. Seja imitador dele. Siga o modelo de vida que ele deixou. Ande como ele andou. Em amor. Em obediência ao Pai. Ele foi obediente até a morte. E todos nós também devemos ser obedientes como ele foi. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele tomou forma de servo. É assim que nós temos que fazer. Ser humilde. Aprender a servir. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a nós mesmos. Olha aí. Então guarde essa palavra no teu coração. Tá bom, meus irmãos? Se tem alguém aí, amém? Que você quer aceitar a Jesus, coloca aí, eu quero aceitar a Jesus. Gente, Deus, Ele não quer que nós venhamos, irmãos, servir de qualquer maneira, não. Nós temos que tomar atitude, irmão. Amém? Entregar, fazer uma entrega total. Quando você faz a entrega total, você é totalmente transformado. Você é totalmente transformado, irmão.
pecado não vai habitar mais dentro de você. Você não vai querer mais fazer a vontade da sua carne. Mas tem muita gente, sabe por que a luta está grande, irmão? Porque você não fez uma entrega total a Deus. Porque você se entregou, mas com reserva. Você despejou um guento, mas tem uma reserva ali. Amém? Temos que fazer entrega total. Total. Quando você entrega totalmente, você não tem dificuldade para servir a Deus. Os mandamentos de Deus não são pesados, porque a fé nos faz vencer o mundo. A Jéssica Mota está dizendo, eu quero. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, põe aí, eu quero. Você que quer estar desviado, põe aí, eu quero voltar. Diga, eu quero, eu quero, eu quero. Amém? Jesus, eu quero Jesus. Põe aí. Levante a sua mão. Glória a Deus. Irmãos, sinceramente, não seja como muitos que estão desviando da fé, abandonando a fé, o que aprendeu, não estão mais santificando a sua vida. Pecado não é mais pecado. Estão chamando bem de mal, mal de bem, invertendo os valores, o amargo de doce, o doce de amargo, chamando luz de trevas e trevas de luz. Olha aí, isso é o fim dos tempos. Pecado já não é mais pecado. Estão negando a verdade, sabendo que é a verdade. Estão pregando em cima dos altares, dos púlpitos. Negando a verdade, sabendo que é a verdade. Olha aí. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. A Maria do Donizete quer voltar para Jesus. Levanta a sua mão. Diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Me perdoe pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que morreu e que ressuscitou para me salvar. Agora você que está desviado aí, afastado, que vai reconciliar. Diga assim, Senhor Jesus, eu me reconcilio. Perdoa pelos meus pecados e me dá força para voltar para a sua presença. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês que aceitaram, que reconciliaram com Deus. Amém? Fica firme com Jesus, irmãos. Olha, a irmã Ivana Cardoso está dizendo assim, ontem eu estava depressiva, doente, sem comer, sem dormir. À noite, fui pedir a Deus por sono, tomei remédio para dormir. Sonhei com um homem de branco, uma espada inclinada para a terra, e eu fiquei sem entender o significado. E vi muitas pessoas dispersas, correndo de um lado para o outro. Eu entrei num lugar onde eu vi que tinha umas pessoas que estavam usando computadores, usando tecnologia digitais como se fossem robótica. Eu não entendia nada. É que o juízo de Deus já está decretado sobre a terra. Amém? Deus já decretou seu juízo, né? O anjo com a espada apontado para a terra, a ira de Deus vai descer sobre a terra. O Senhor vai vir com espada, né? Sobre a terra. Então, isso daí já é coisa tudo do final dos tempos. A tecnologia, né? Avançada. O inimigo, ele está usufruindo de tudo. Ele está usando essas ferramentas também, né? Para poder, meus irmãos, desviar muitas pessoas do propósito de Deus. Amém? Quantas pessoas têm oportunidade de usar, né? Para poder compartilhar a palavra de Deus. Mas o inimigo, infelizmente, está usando as pessoas para usar a tecnologia para desviar as pessoas da fé. Né? E são muitas pessoas que estão desviando as pessoas da fé. Né? Isso daí é cumprimento da palavra do Senhor. É tudo que vai acontecer, né? Deixa eu ver aqui. Amém.
Amém, mãe Ivonete, Deus abençoa. Deus vai preparar. Amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa todos, ó Pai, que participaram desta live. Meu Deus, concede força, graça, ânimo, ó Pai. Estende as tuas mãos para que o teu povo possa clamar. Nesta madrugada, Pai querido, queima agora todo o mal, toda a fúria do inimigo contra essas vidas, fortalece o teu povo. Ó Deus de poder, fortalece a cada irmão, a cada irmã, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Espera aí, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Amém. Espera aí, tá acabando a minha bateria aqui. Deus abençoe todos vocês. E até uma hora, né? Até uma hora da madrugada. Amém? Até uma hora da madrugada. Deus abençoe todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficando com Deus, né? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. E guarde a palavra do Senhor aí, a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês.